Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 6 minutos. A gente vai começar o nosso Marco Zero de hoje, falar de um assunto que dói para todo mundo, que é pôr a mão no bolso, principalmente quando se trata de abastecer o coche, meu caro Paulo Bogler. Isso mesmo, Moacir, você fez aí o trocadilho bem certo, porque é um problema fronteiriço aqui, porque brasileiros estão enfrentando já há algum tempo longas filas de horas, tanto para atravessar a fronteira como na permanência nas filas para acessar aos postos de combustíveis em Porto Iguaçu, nossa cidade vizinha aqui na Argentina, para comprar gasolina mais barata. Esse movimento, além de toda a modificação do funcionamento das cidades aqui, também tem causado o desabastecimento lá no lado argentino, na região próxima à fronteira. Mas quem sabe de tudo isso e vai nos trazer os motivos dessa gasolina mais barata lá do outro lado da ponte é o professor Ricardo Hartmann, que é do curso de Engenharia de Energia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por atender ao convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os ouvintes. Só aproxima um pouquinho mais, professor. E espectadores, né, que estão nos vendo. É um prazer poder falar com vocês e trazer o conhecimento da universidade para todos. Professor, por que o valor da gasolina é mais em conta se comparado na Argentina se comparado ao produto aqui no Brasil? O senhor tem valores para trazer para a gente para exemplificar e para demonstrar essa disparidade de preços aí e também, claro, o motivo dessa disparidade, dessa diferença toda? É uma razão bem objetiva, é uma escolha política, né? Então, no Brasil, não há mediação do preço do mercado internacional de petróleo do consumidor. Na Argentina, o governo escolheu mediar, né? Ele faz a mediação, então há amortecimentos do preço internacional do petróleo que não são repassados diretamente para o consumidor. Fazendo aqui uma analogia com carros, né? Eu sei que tem muita gente que gosta bastante de carros, é a mesma coisa que você ter um carro super moderno, uma Mercedes-Benz com sistema de amortecimento, molas e amortecedores muito bons, que é a mediação entre o mercado e o consumidor, né? E as oscilações do preço são os buracos na pista. Então, se você não tem um sistema bom de amortecimento, o passageiro vai sentir. Né? Agora, quando você tira todas essas proteções, o consumidor da gasolina sente. Então, a resposta bem objetiva é a escolha política, né? No Brasil, escolheu-se não ter essa mediação. Só para detalhar, o preço do Brasil é colocado, né, pelo CNPE, Conselho Nacional de Política Energética. Então, esse conselho, formado por ministro da Economia, ministro da Casa Civil, Minas e Energia e outros representantes do governo federal. É esse conselho que define os preços que a Petrobras vai colocar no mercado. E como a Petrobras é a maior empresa, e de fato não existe monopólio legal no Brasil, né? Existe um estado onde nós temos um estado de coisas onde uma empresa é muito maior que as outras. No caso é a Petrobras. Por isso que a escolha política do Conselho influencia no preço. Então, de uma maneira bem simples, né? A escolha política do governo federal deixou de mediar o preço e qualquer oscilação internacional do petróleo é repassada para o consumidor. Mas é uma diferença muito grande. Praticamente a metade do preço, né? Tem pequenas variações, mas gira em torno da metade do preço lá do outro lado da fronteira, professor. Sim. Tem uma explicação para além da opção política, matemática para isso? Tem. Está relacionado com o tempo, né? E essa escolha não foi de ontem, não foi desse governo atual. Essa escolha começou em outubro de 2016. Antes de outubro de 2016, nós tínhamos uma política de mediação. Então, você fazia uma média no tempo, 3, 4, 5 meses, né? Dependia do tempo, aí repassava os preços, né? Porque você não pode também penalizar a empresa. Então, a empresa tem que ter o lucro, os investidores têm que receber os dividendos pelo investimento. Mas era feita essa mediação, né? De 2016 para cá, quando o ex-presidente Michel Temer assumiu. Então, você veja, já são 6 anos. E a Argentina continuou com a política. Então, de 6 anos para cá, mais ou menos, né? Vamos arredondar. Você tem esse histórico que acaba combinando com essa diferença. Então não é um processo de um dia para o outro, né? Sempre que nós analisamos a indústria do petróleo, nós temos que pensar nela como uma indústria já de décadas, né? E essa oscilação de preços não é de hoje. Na década de 70 isso já aconteceu.
E o Brasil sofreu muito com isso, né? Na época era totalmente dependente das importações. E foi feito o chamado Proálcool, que começou a produzir etanol para a utilização veicular, e hoje ela é um sucesso mundial, né? O Brasil é exemplo na utilização do etanol. E a Petrobras começou a explorar petróleo nas águas profundas, que isso é um desafio tecnológico comparável à exploração do espaço. Então também foi uma vitória nossa, né? E aí quando a Petrobras começou, lá nos anos 70, foi só em 2010, por aí, que nós tivemos a primeira capacidade de produzir mais petróleo do que nós consumimos. Então, esse é um ponto importante, tá? Se colocar, então, é o tempo, não é só simplesmente uma política de hoje, né? Quando se anuncia o aumento de preços da gasolina, como tem acontecido recorrentemente do ano 2021 para cá, principalmente, mas o aumento vem acontecendo nos últimos anos, o senhor pontuou aí com um recorte histórico de 2016, se olha para a Petrobras, mas pegando o gancho do que o senhor nos traz, que é o Conselho Nacional de Política Energética, do qual participam ministérios como o da Economia, quer dizer que a definição desse preço não está isolada de uma prática e uma condução de governo. Exatamente, essa é uma prática de governo, né? Foi uma escolha política, isso aí é o primeiro ponto. Aí a gente não pode, eu não estou também querendo defender ou atacar, né? Isso é um ponto, é fato. O segundo ponto, quando a gente fala de qualquer análise de engenharia, nós temos no mínimo dois lados, né? Um lado bom e um lado ruim. Então, se nós perguntarmos hoje para quem detém as ações da Petrobras, essa política é boa? Ele vai falar, não, é boa. Porque se você verificar o último balanço, se não me engano, foram 105 bilhões de reais de lucro no ano passado. Uma retirada histórica, inclusive. Um lucro muito alto, né? E esse lucro foi graças ao desinvestimento, mas eu vou falar um pouquinho depois, né? Mas importante agora saber isso. Tem dois pontos. O ponto do investidor, para eles é bom. Agora, do ponto de vista do consumidor, e aí vocês podem ajudar, né? Podemos fazer uma enquete para ver quem está gostando ou não do preço, já não é tão bom. Então sempre tem esses lados, né? E esse conselho ele serve justamente para isso, né? Ou serviria para isso. É a discussão política, onde estão os ministros e no final das contas eles são subordinados ao presidente da República e ao Congresso Nacional, porque qualquer ministro pode ser chamado ao Congresso. Então é toda a política direcional do Congresso Nacional e do Executivo que estão concordando de um certo modo, né? Então, porque se o ministro fizesse uma política e por exemplo, o Congresso chamasse para explicar, já seria uma coisa melhor, né? Do ponto de vista do consumidor. Agora, do ponto de vista do investidor, tá bom. Então, isso é importante também, né? Primeiro fato, é uma decisão política. E o segundo, existem interesses que estão postos, né? Geralmente contrapostos. Isso é importante saber. Professor, a gente tem acompanhado uma queda do dólar significativa, inclusive nesses últimos dias, aqui no mercado brasileiro, no sistema financeiro brasileiro, mas o preço da gasolina não baixa. Com a redução da moeda norte-americana, o valor da gasolina deveria de ser reduzido, já que quando ele aumenta, a justificativa é justamente a dolarização do produto? Esse também é uma questão, é o segundo ponto do aumento, né? Então, depois que o Brasil se tornou autossuficiente com pré-sal em 2010, nós produzíamos mais petróleo, mas não quer dizer que você vai produzir gasolina e óleo diesel o suficiente. Então foi-se feito investimentos, né, dentro da Petrobras para construir refinaria. Então você tem que produzir petróleo e tem que ter refinaria. E até 2014, 2015, a capacidade de refino brasileira aumentou bastante, né? Então nós produzimos petróleo e estávamos quase na autossuficiência. Só que você tinha que importar 10%, 15%, né? A partir de 2016, se inverteu. Então, por isso que a Petrobras está tendo muito lucro, porque ao invés deles investirem nas refinarias, eles estão tirando o dinheiro de investir e pagando dividendos. Esse é um problema, porque veja, se você não produz a gasolina, o que está acontecendo? A gente está exportando o produto bruto e importando gasolina em dólar. Então, são duas coisas, né? É isso onde que eu queria chegar. Primeiro, oscilação do mercado internacional. Então, sempre que sobe, o consumidor sente. Mas a gente sabe que quando baixa, a diminuição do custo do preço para o consumidor nem sempre é igual. Isso é o efeito, né? O segundo é o das refinarias.
Então, como a gente não produz e deixou-se de investir em refinarias desde 2016, então veja, já há 6 anos de defasagem. Então, o que acontece? Você tem que comprar gasolina fora. E aí que entra o fator dólar. Então, se nós formos pensar num sistema autônomo, ou onde o Brasil consegue se proteger das oscilações internacionais, primeiro, tem que fugir do dólar, né? Você não pode estar à mercê da oscilação de uma moeda. Segundo, você tem que produzir teu combustível internamente. Então, esse que é o problema. Então, pode ser que baixe o dólar, mas se você aumentar o volume importado, o efeito vai ser pequeno, entende? É por isso que, às vezes, o dólar abaixa e a gasolina não desce. Inclusive, os investidores internacionais estão dizendo que o preço atual, que já está bem alto, está defasado. Então, se fosse deixado ao que o mercado pede, né, estaria mais alto ainda. Quais são os fatores que impactam na definição do valor dos combustíveis, né? A gente já pontuou aqui, o dólar é um deles, e quais outros? A gente está no meio de uma guerra, né? Então, as condições aí internacionais, para além do dólar, que empurram a política de preços do combustível aqui no Brasil, são as principais. São quais? A principal é você pensar num sistema que esteja protegido das oscilações internacionais, né? Como eu disse para vocês, nós temos um gráfico que eu apresento na engenharia de petróleo, na disciplina de engenharia de petróleo, que traz o perfil do preço do petróleo desde os anos 70. Então, é possível verificar os aumentos, as quedas, etc., né? Por exemplo, 2020 teve uma queda muito grande causada pelo Covid. Então, quando tem uma guerra, ele vai lá para cima. Então, por isso que nós costumamos dizer que o preço do petróleo ele não é causado por eventos isolados estatisticamente. Ou seja, não é aleatório como acontece na física, né? O petróleo ele é ditado por geopolítica, ou seja, por guerras, por vontades de governo. Em 2014, por exemplo, a OPEP se juntou com a Rússia e eles diminuíram o volume produzido por conta própria. Então, por que eles diminuíram? Porque eles queriam diminuir o preço para atacar a indústria do fracking nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa deliberada, né? Todo mundo sabe. E como é que você se protege disso? Produzindo internamente e fazendo refinarias. Entende? É esse que é a tônica, né? Então, um país como o Brasil, como a Venezuela, como a Arábia Saudita, como o Irã, como os Estados Unidos, eles controlam a produção, né? E é aí que entra, né? É uma decisão de governo. Então, pode entrar um governo que fala, eu acho que esse negócio de proteger o mercado interno não gosto, porque eu, sei lá, tenho ideia, né? Então, eu vou deixar o sabor do mercado. Então, essa é a política. Mas quem faz ao sabor do mercado geralmente são os países que não produzem petróleo, que são pequenos. Por exemplo, a Holanda, né? A Holanda funciona bem porque ela é um país pequeno, você tem um mercado lá bem regulado, ele já tem uma cultura de liberalismo econômico muito antigo, e eles não produzem petróleo. Então, claro, para eles é mais vantagem, né? Ter o mercado ali oscilando conforme a oferta e a demanda. Agora, para um país como o nosso, por exemplo, o Brasil, onde você tem produção de petróleo no pré-sal ali, que alguns falam que custa $10 o barril, outros falam que custa 30. Mas, de fato, o que poderia ser feito, né? Você pode ter um preço baseado no custo. Então, se nós gastamos 30 para explorar, aí gasta mais 5 para fazer o refino, 10 para fazer o refino, mais 5 para distribuir, então a gasolina poderia dar metade do preço, né? Contando impostos e tal. E essa é uma definição, aí tem que se discutir. Pontualmente sobre os impostos, que o senhor tocou nesse ponto agora, os empresários, os donos de postos de combustíveis, eles se defendem dizendo, olha, não somos nós aqui calculamos o preço do combustível e a nossa margem é pequena. E normalmente atribuem à carga tributária, aos impostos, né, a incidência desse preço. Quais são os impostos que incidem hoje sobre a gasolina? Quais são os que pesam mais? E eu pergunto se daria para ser diferente essa política de impostos sobre o combustível. Isso está na página da Petrobras, tá? Eu vou falar, mas quem quiser olhar, procura, né? Tá bem claro. E lá tá correto o que eles estão colocando, né? Na página da Petrobras tem o porcentagem da empresa, porcentagem do refino, porcentagem de distribuição, porcentagem de imposto. O ICMS, que é o maior imposto relacionado com o Estado, né? Cada Estado cobra o seu ICMS.
Está ali em torno de 27%, 28%. Mas esse imposto a margem sempre foi igual. Desde 2010, quando a gasolina era mais barata, a margem do ICMS sempre foi parecida. Depois tem a CID, né, que é o imposto federal, e tem mais alguns, mas é em torno disso aí. Daria para baixar? Eu acho que dá para baixar. Mas se você falar em termos de Estado, né, nós temos aqui o Estado do Paraná, que tem uma estrutura de serviço público muito boa, comparado com outros estados da federação. Se você simplesmente cortar de um dia para o outro, você vai ter uma crise nos serviços públicos, né? Então são duas coisas. A população, você prefere pagar imposto para ter serviço? Por exemplo, polícia militar, escolas, ou você prefere pagar o lucro do investidor? É essa coisa que o Conselho Nacional tem que discutir. Porque se você fizer lá no tempo, né, o imposto é o mesmo. E a margem do posto de gasolina, eu acredito que eles estejam falando mais ou menos o que acontece, né? Porque você tem uma certa competição, embora seja engraçado que os preços são sempre iguais, mas a margem não deve ser muito grande, eu imagino. Mas o problema é a política de preço. Porque você tem o que a gente chama de inércia, né? Então, quando o preço sobe, ele vai subir 10 centavos. Aí o dólar volta e o petróleo volta. Mas a descida do preço não é igual, né? Isso é até uma questão matemática, né? Se você for fazer o cálculo. Então, o que é melhor? Você não deixar subir. Né? Porque uma vez que sobe o preço, para ele voltar, é muito difícil. Por isso que essa política de deixar ao sabor do mercado, ela é pior para o consumidor. É sempre pior. O professor Ricardo, essas medidas que foram tomadas agora pelo Congresso Nacional, o presidente da República também sancionou, isso pode ajudar a reverter um pouco esse preço, já que, né, como o senhor coloca aqui, o ICMS não é o vilão desse momento, ele tem uma incidência, né, o ICMS cobrado pelos estados, mas não foi ele que fez subir o preço do combustível. Na verdade, ele sempre teve o percentual igual, mas se você for colocar agora, é um grande valor, né? Só não deixa de ser um vilão, na verdade é um valor grande, mas não foi a escolha do Estado, né? Não foi o governador que falou, vamos arrecadar mais ICMS. Claro que cada governador, se você tem mais ICMS, para eles é bom. Todo mundo quer arrecadar mais para poder ter mais serviço público, mas se você fazer medida paliativa e não mudar o principal indutor de inflação, que é a variação do preço do combustível, e a gente está falando aqui de óleo diesel também, né? O óleo diesel está no transporte, está no frete, então impacta em todos os preços. A grande questão aqui se mudar é se discutir essa política, né? Se você vai estar à mercê. E se a guerra piorar, por exemplo, que a gente não quer que piore, né? Você pode ter mais bloqueios, você pode ter, por exemplo, um problema no Oriente Médio. Ontem teve acho que foi ontem, né? A Arábia Saudita sofreu um ataque, então teve uma explosão de um terminal de petróleo, né? Um reservatório. Então são várias coisas que acontecem lá 8, 10 mil quilômetros que não deveriam influenciar. Nós produzimos petróleo, temos capacidade tecnológica, temos engenharia, temos recursos naturais, não deveria ser influenciado, né? E é a responsabilidade do Conselho Nacional de Política Energética proteger o cidadão e garantir que as empresas tenham lucro. É isso que eles têm que fazer, né? Então o principal problema continua sendo a política, porque você pode tirar um imposto, né, como foi feito agora, parece que eram 30 centavos, que diminuiu alguma coisa assim, mas daí se tem um problema na Arábia Saudita, que produz 10 milhões de barris por dia, né, é 10% da produção mundial. Isso aí vai jogar o preço lá para 200, 300, aí já foi 30 centavos, né, não vai fazer nem cócegas. Então o problema é a política de preços, né, esse que tem que ser discutido. Certo. Trazendo a conversa de novo aqui para nossa fronteira, essa ida de consumidores iguaçuenses, né, moradores de Foz, aos postos da Argentina com essa frequência, com essa incidência toda, e até mesmo ao Paraguai, Ciudad del Este, pode prejudicar os postos brasileiros de alguma maneira? Ou já está prejudicando? Na verdade, eu não sei, né, porque isso é uma questão comercial. Eu creio que sim, sabe? Porque, claro, você está deixando de vender. O que eu posso falar é sobre as características físico-químicas, né, composição da gasolina. Isso sim tem diferença, porque no Brasil nós temos a gasolina C, que é vendida, na gasolina comum. Essa gasolina comum, ela é uma composição da gasolina A, que vem da refinaria, com etanol.
Então, 73% de gasolina A e 27% de etanol. E o etanol, ele é um combustível mais limpo, né? Ele polui menos e ele tem um poder antidetonante. Para quem gosta de carro, né? Ele aumenta a octanagem da gasolina. Então você precisa ter esse aditivo antidetonante para que os motores funcionem bem, né? Na Argentina a gente tem outra composição. E no Paraguai é muito parecido, né? Isso eu estou falando da norma, pode ser que tenha um posto que... Paraguai e argentinos, o combustível se parece. Não, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai. Eles são muito parecidos, né? No Paraguai você tem lá 25% de etanol, 2% de MTBE e 73% de gasolina A. O que protege mais o motor. Não falaria tanto de proteção, falaria que ele é similar, né? Porque quando você tem um veículo lançado no mercado, ele é feito testes, né? São feitos testes para várias condições de clima, de atmosfera, de utilização. Então você roda ele pelo Brasil inteiro, vai para Manaus, vai para Brasília, Aracaju, Caxias do Sul, né? Vários climas. E aí o motor você vai pegando os dados do motor, que se chama de mapeamento. Então você muda combustível, mistura gasolina com etanol, coloca a gasolina aditivada, vai misturando. E é sempre para essa composição da gasolina brasileira, 27 de etanol, 73 de gasolina A. Então o motor ele tem como se fosse uma memória, né? Ele fala, quando acontece isso, atua tal, que atua no ponto de ignição, que é a centelha, e na vazão de combustível. Então se você for no Paraguai, a gasolina é a mesma, a composição é a mesma. Então o motor vai chegar, essa gasolina aqui eu conheço. Então vai andar bem. Agora, se você abastece com o combustível da Argentina, ele é um pouco diferente. Ele é 78% de gasolina A e 12%, entre 78% e 88%. Eles têm 12% de etanol. E aí, para chegar até os 80% do aditivo antidetonante, vai ali 10% de MTBE. Então, sempre a gasolina argentina vai ter mais gasolina A, que é mais hidrocarboneto, né? Então, por isso que a pessoa às vezes fala que ela é um pouco mais forte, né? De fato, ela tem menos etanol. E então, aquela velha mágica de colocar um pouquinho de álcool não resolve. Ela pode até resolver, sabe? Mas porque você tem também MTBE na gasolina da Argentina, né? Então o que é o MTBE? MTBE é metil terc butil éter. Então é um composto com oxigênio, que tem a mesma função do etanol, que é um aditivo antidetonante. Porque no começo era utilizado chumbo, que era o chumbo tetretila, só que ele é extremamente poluente, né? Então hoje não pode mais usar chumbo. Antigamente, acho que a Argentina e o Paraguai foram um dos últimos a banir, né? O Brasil já nos anos 70, com a utilização do etanol, foi possível banir o chumbo, né? Mas aí a Argentina usa outras estratégias, entre elas o MTBE, porque eles não têm tanto etanol como nós temos aqui, né? Então o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande. Então não era para nós estarmos sofrendo, porque nós temos uma vantagem competitiva muito grande com relação aos outros países, né? Nós temos muita produção de etanol, inclusive regionalizado, né? Nós temos aqui São Paulo e Pernambuco, então você tem capacidade de distribuir etanol pelo Brasil inteiro. Temos produção de petróleo, ali 3 milhões de barris por dia, e temos refinaria. Então não era para ter esse aumento, né? O consumidor não deveria estar sofrendo tanto como está sofrendo hoje. E aí na Argentina, o que eles fazem? Na Argentina eles mediam, né? Falou assim, vai ter o aumento do barril, aí fica a autoridade do conselho deles, né? Do conselho energético, espera, faz uma determinada média e fala, não, agora a gente vai ter que aumentar o preço, ou vai ter que diminuir, né? Depende. O professor Ricardo, e essa política praticada pela Argentina compromete de alguma maneira outras ações do governo? Ou seja, eles abrem mão de outras ações para manter o preço da gasolina nesse patamar? O orçamento não necessariamente absorve isso? Não necessariamente, porque você não precisa nem fazer pelo orçamento, né? Você tem mecanismos, por exemplo, de quando o preço está bom, né, no mercado internacional, por isso que não é de um dia para o outro, né? Você tem que ter um planejamento, tem que ter planejamento energético. Então, quando o preço está bom, petróleo, relação do consumo e preço, o que esse conselho deve fazer? Ele deve armazenar um fundo. Então, esse fundo fica lá, um dinheiro parado, né? Investe em alguma coisa para não perder valor. E quando a gasolina sobe demais, ou seja, o petróleo sobe demais, aí você vai ter
uma diferença grande, né, entre o preço internacional e o do consumidor. Aí esse fundo entra. Essa é uma forma de fazer. A outra forma é como se faz nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem um reservatório, se não me engano, no Texas, né? No Texas, ali onde entra a indústria petroleira americana, norte-americana. Eles armazenam uma quantidade grande ali, vamos dizer, 3, 4, 5 meses de produção interna, de consumo interno. Então, ao invés de armazenar recurso, né? Recurso financeiro, você armazena petróleo. Só que daí você tem que construir infraestrutura de dutos, você tem que construir tanques. E aí, quando o preço sobe muito, você pega aquele armazenamento e joga no mercado para diminuir, para amortizar, né? Amortecer essa variação de preço. Os Estados Unidos agora recorreram a essa reserva, né, de matéria-prima. Sim, né, eles têm essa reserva. Às vezes a pessoa fala que os Estados Unidos é totalmente liberal, mas eles têm políticas de proteção do consumidor, né? Porque se você deixar a inflação aumentar muito, como que está acontecendo aqui, o poder de compra do trabalhador, das pessoas em geral, diminui. Isso não é bom, né? Você está correndo a sua moeda. Então, inclusive, a autoridade monetária brasileira, o Banco Central, aumentou os juros e teve uma discussão na última reunião, que foi um recado, né, nas entrelinhas, para a autoridade energética, dizendo, olha, vocês estão induzindo inflação. Porque o preço dos combustíveis, ele impacta em toda a cadeia produtiva. E aí o que aconteceu? Subiu os juros. E quando você sobe o juro, você tem problema da dívida pública, né? E isso é induzido pela política energética. Aqui também não estou querendo dizer que foi pensado para fazer isso, né? Mas às vezes os planos não dão certo. Então tem que ser verificado, né? Essa questão de como está sendo levada a política de preço. Professor, para a gente finalizar nossa conversa, com a sua experiência olhando esse cenário, tanto nacional, interno, quanto internacional, inclusive com essas novas tensões agora no Oriente Médio, né? Uhum. Quando a gente fala de guerra, não há uma guerra só sendo travada no mundo nesse momento, há outras, né? Uhum. O que a gente pode esperar em relação ao comportamento do preço da gasolina? Lembrando também que a gente tem eleição aqui Sim. no Brasil, que pode provocar medidas aí de contenção, enfim. Dentro desse cenário todo, nacional e internacional, o que a gente pode esperar no curto espaço de tempo aí em relação aos preços dos combustíveis em geral, da gasolina? Essa é uma boa pergunta, viu? É um pouco difícil de prever, mas na verdade, o que eu posso dizer aqui é da gente dar um recado para a população, né? Tem que ficar mais atento e cobrar não só o executivo, né? Mas o deputado, o senador que você votou para que seja discutido isso no Congresso Nacional. Isso tem que ter uma discussão, tem que ter uma discussão com os consumidores. E não é só a questão do preço, né? É questão ambiental. Porque tem um segundo impacto aí, quando o preço sobe muito, as pessoas deixam de consumir. Se você deixa de consumir combustível, você deixa de emitir CO2, né? Então nós temos um estudo, por exemplo, do impacto da arborização no consumo de gasolina no ar-condicionado. Então se você tem muita falta de árvores, por exemplo, você consome mais gasolina. Está relacionado um pouquinho com a enquete de vocês, né? Por que tem tanta chuva em Foz? Porque falta... A água não consegue... Tem tanto alagamento, né? Porque a água não consegue absorver, né? Falta arborização. Isso está relacionado também com o uso de combustíveis, com a parte elétrica, né? Tem muita gente falando que a utilização de veículos elétricos é a solução. Mas você só está transferindo o problema, porque você precisa produzir energia elétrica. E a gente sabe que a energia elétrica hoje está cara. Então imagina, só para colocar... A gente fez um estudo na Unila, né? Só para você transferir as 10 maiores cidades brasileiras. Deixar de consumir gasolina hoje para consumir eletricidade nos veículos, todos os veículos, nós precisaríamos de uma nova Itaipu. Então, essa questão do preço também está relacionada com isso, né? Consumo, emissão de CO2, questão ambiental, substituição da matriz energética. Então, como você falou da eleição, a democracia é importante por isso, porque de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, os candidatos têm que vir e apresentar propostas, né? Esse é o momento da população perguntar: o que vocês vão fazer sobre o preço da gasolina? O que vocês vão fazer sobre substituição dos veículos, né? Porque tem outra questão, que é quando o petróleo acabar, o que nós vamos fazer com as refinarias? O que nós vamos fazer com os dutos, né? Poderia-se estar fazendo investimentos em produção de hidrogênio, por exemplo, que é o novo vetor energético do momento. E isso se deixou de pensar, né? Que com o lucro, por exemplo, da Petrobras, o ano passado foi 106 bilhões. 101 foi passado para os acionistas. Por que não pegaram-se 10%
e colocaram em pesquisas, né, de substituição da matriz. Então tudo isso tem que ser discutido. Como você falou, né, Paulo? Ano de eleição, então a população tem que cobrar. Tem que cobrar essa discussão. Nós precisamos discutir isso para o futuro, né? Além de outras questões, né, essa nossa opção pelo modal rodoviário, né, as questões de mobilidade urbana, né, que nos retiram do transporte coletivo para o transporte individual, né, quando deveria ser o contrário. Essa questão do transporte, só colocando, fazer uma propaganda do nosso trabalho, né? Pois não. Nós fizemos um estudo sobre arborização, porque eu também sou usuário de bicicleta, né? Às vezes eu vou trabalhar lá no PT de bicicleta, mas tem muito pouca infraestrutura, tem pouca caminhos arborizados, e a gente sabe que a cidade é quente, então não tem vestiário. Como é que você vai fazer para trabalhar no local, né? Você vai chegar transpirando, não tem condições. Fazer pequenos trajetos caminhando, por exemplo, precisaria de arborização. Então, nós temos que discutir a cidade como um todo. Essa questão da arborização ela é crítica, tanto na questão do alagamento, como na questão da absorção de CO2, eliminação de ilhas de calor. Você deixa a cidade mais agradável para caminhar, andar de bicicleta, né? E fazer eles intercambiáveis, né? Podia ter um local no terminal onde você vai de bicicleta da tua casa, deixa a bicicleta lá, pega um ônibus, faz um trajeto maior, etc. Então é o momento também de nós discutirmos, né? Como você bem lembrou, Paulo, a cidade como um todo. Muito bem. Professor, a gente agradece bastante os esclarecimentos aí, é um assunto que ele continua vivo aí, provavelmente a gente volta a conversar sobre tudo isso que o senhor pontuou aqui. A partir de um assunto específico, a gente abriu um leque de possibilidades e cumprimenta aí o trabalho que vocês fazem de pesquisa e também de acompanhamento aí das questões que são relacionadas à nossa fronteira. Muito obrigado pela presença, tenha um bom dia. Obrigado, eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Legal. É isso então, Moacir. Veja quantas informações, quantos debates, né, o preço da gasolina aqui na nossa fronteira e a diferenciação dele nas 3 cidades aqui vizinhas promove sobre a sociedade, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país de um modo geral e também sobre os países vizinhos aí, dentro de um contexto internacional inclusive, né? Então, um papo muito valioso aí com o professor Ricardo Hartmann, professor da UNILA, que nos abriu todas essas possibilidades. Marco Zero, onde tudo começa.